Olá, prezados. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho agora sobre o diabetes gestacional. Bueno, lembrando lá que durante a gravidez ocorrem adaptações na produção hormonal materna e isso existe justamente para permitir o desenvolvimento correto deste bebê. Só que quando nós temos a nossa mamãe, esse desenvolvimento placentário vai fazer com que haja uma secreção hormonal desta placenta. E esta secreção hormonal, ela diminui a ação da insulina. Bom, o que o corpo vai fazer? Ele vai justamente fazer um estímulo ao pâncreas para que o pâncreas produza, para que ele faça uma maior secreção de insulina. E aí, em alguns casos, essa produção de insulina não é suficiente. Isto vai gerar, então, o que a gente chama de diabetes gestacional. Acaba ocorrendo, então, um aumento importante da glicose circulante nessa mamãe. Mas qual o grande problema? Que este maior glicose circulante vai chegar até o ambiente intrauterino e vai começar a gerar algumas questões em cima do bebê. Ou seja, o que nós temos? Nós temos um aumento do risco de um crescimento fetal excessivo, o que a gente chama de macrosomia fetal, partos que podem ser traumáticos, hipoglicemia neonatal, obesidade adulta deste bebezinho e também diabetes na adultícia. Bom, esse diabetes gestacional, ele pode ocorrer em qualquer mulher e não é comum durante a gravidez que esta mulher apresente sintomas. Ou seja, nós temos que analisar esta glicemia. E como nós vamos fazer isso? Em torno da 24ª semana de gravidez, que é lá o início do 6º mês, essa mamãezinha vai se submeter a um teste de glicose em jejum e depois um teste oral de tolerância à glicose. O jejum, a glicose em jejum, esta glicemia não pode estar acima de 92 miligramas por decilitro. E neste teste oral de tolerância à glicose, quando a gente entrega então glicose para essa mamãe tomar, não pode estar acima de 180 miligramas por decilitro depois de 1 hora e de 153 miligramas por decilitro a partir de 2 horas. Bom, quais são os fatores disso? A gente já viu que isso pode acontecer em qualquer mamãe, mas existem pessoas que têm mais fatores de risco? Sim. Quais são? Primeiro, aquelas gravidezes que ocorrem em idade mais avançada. Também, quando essa mamãe tem um ganho de peso excessivo durante a gestação. Aquelas grávidas que já apresentam sobrepeso ou obesidade. Ainda, síndrome dos ovários policísticos. Aquelas mamães que já tiveram outros filhos e estes filhos vieram com mais de 4 quilos de peso, ou que também apresentaram nessas gravidezes anteriores diabetes gestacional. Também é importante analisar a história familiar, ver se parentes de primeiro grau apresentaram diabetes ou têm diabetes. Também saber se a mãe da gestante apresentou diabetes gestacional. Ainda aquelas mamães que apresentam hipertensão arterial sistêmica durante esta gestação e aquelas mamães que estão com gravidez múltipla, ou seja, quando eles estão lá com, por exemplo, gêmeos, ok? Bom, e aí? Como é que a gente controla isso? Adivinha? Nós vamos controlar a partir da nutrição
e também do exercício físico. Bom, gente, se não houver capacidade de controle com nutrição e exercício físico, nós entramos então com o processo de insulinoterapia. Só deixando claro, isto não vai gerar nenhum tipo de problema para o bebê. Desta forma, quando tratada de forma adequada, os bebês vão vir saudáveis, mas é importante que esta mãe que apresentou diabetes gestacional, após 6 semanas do parto, faça um novo teste oral de tolerância à glicose, só que neste caso sem o uso do medicamento antidiabético. E aí, nós também precisamos analisar o histórico desse diabetes gestacional. Por quê? Porque quando a mamãe apresentou isso, ela corre um risco de desenvolvimento do diabetes do tipo 2. Mas aquela mamãe que, mesmo tendo diabetes gestacional, utiliza o aleitamento materno, ajuda a prevenir o diabetes do tipo 2. Seja nela, seja no bebezinho. Ok, gente? Então, esta é a nossa aula sobre diabetes gestacional. Prestem bem atenção no quanto isso é importante, no quanto o exercício físico é capaz de auxiliar essas pessoas. Ok? Então, logo eu retorno com outras informações. Até breve!